O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso, Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Feche sua Bíblia e feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, querido Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós vamos falar da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Assim como Samuel ouviu a Tua voz, nós também vamos ouvir a Tua voz, Pai, e vamos declarar que estamos ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença, Pai. Fala conosco no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. A voz de Deus. Uma vez nós estávamos em viagem, o pastor perguntou para mim sobre a cachoeira, o som de cachoeira, o que que eu achava sobre voz de cachoeira. E eu falava: eu gosto do som da cachoeira. Eu gosto muito de som do mar também. Eu tenho uma história com o mar. Quando nós éramos crianças, até os meus 11, 12 anos, sempre feriado prolongado, e às vezes nem era feriado prolongado, meu pai levava eu, meu irmão, minha madrasta, nós íamos para a praia. Então, eu tenho muitas boas recordações dessa época. Então, eu gosto muito do barulho do mar, do cheiro do mar, porque isso me traz tranquilidade, e eu gosto disso. Embora ultimamente, não está dando para ir, mas é uma coisa que eu gosto muito. Quando nós morávamos em São Paulo, às vezes nós íamos visitar a minha sogra, visitar os nossos filhos. E eu sempre falava para o pastor: vamos pela Imigrantes, porque aí dava para ver o mar. Eu sempre gostei. E cachoeira também é gostoso aquele som, não é, irmãos? Não traz uma certa tranquilidade? E aí ele falou: a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quantos já ouviram, sabe disso? E aí quando ele falou isso, eu já fiquei emocionada. Porque eu falei: é verdade, a voz de Deus é como o som de muitas águas. Mas a gente não consegue mensurar como é que é esse som de muitas águas. Não é igual o som de mar, irmãos, não é igual o som de cachoeira. A voz de Deus, mesmo sendo voz de muitas águas, é a voz suave que nós ouvimos. E aqui nós ouvimos e lemos sobre como o Senhor se manifesta na vida de Samuel. E ele se manifesta através como? Ele chama o nome de Samuel. E aqui é tão interessante, eu separei alguns versículos para nós falarmos sobre ele, porque o menor osso do corpo humano está dentro do nosso ouvido. Vocês já sabiam disso? Quantos sabiam que o menor osso do corpo humano está dentro do ouvido? E ele é chamado de estribo. E o estribo, a medida dele é de 2 a 3 milímetros. É muito pequenininho. Mas ele nos deixa
algo tão importante que, se não fosse através desse pequeno ossinho que nós temos, seria impossível nós termos a capacidade de ouvir algo. E quando nós olhamos a palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus, você percebe tantas lições que o Senhor deixou para nós através do ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Lá em Romanos 10:17, a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, o Senhor se manifestou a Samuel através do ouvido, quando Samuel estava dormindo sem entender o que Deus queria tratar com ele. Só depois que o Senhor chamou 3 vezes Samuel, 3 vezes, aí ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu que Deus queria tratar algo com ele, e Deus tratou. Depois vocês leiam lá na casa de vocês, vocês vão saber toda a história daquilo que estava acontecendo. Por que Deus se manifestou através da vida de Samuel? Em todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, e quando está relacionado a ouvir a voz de Deus, sempre o Senhor é claro naquilo que Ele quer mostrar. Sempre. Deus não deixa nada oculto, irmãos. Lá em João também, João 8:32, diz para nós assim: conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai libertar. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, e nós só vamos conhecer a palavra de Deus através da voz dele. E aí, como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Através dos nossos ouvidos. Nós precisamos estar com os ouvidos sempre atentos à voz de Deus. Precisamos tomar cuidado com as vozes que o mundo quer que nós ouçamos. Precisamos estar atentos somente à voz do Senhor. A voz de Deus é que nos conduz à salvação. A voz de Deus é aquela que nos confronta realmente o nosso ego, nos confronta do pecado, nos mostra a todo instante aquilo que nós precisamos fazer e melhorar na nossa vida. É somente através da voz do Senhor. Amém, irmãos? É somente através da voz de Deus. A voz de Deus, ela nunca vai dizer para nós pecarmos. Nunca. Isso daí você pode ter certeza, irmãos. Se a palavra do Senhor está vindo sobre a sua vida, se o Senhor está falando sobre a sua vida, para você melhorar, para você crescer, é a voz de Deus. Mas se alguma voz está falando no seu ouvido, acariciando o seu ego, fazendo você errar, eu quero te dizer, essa voz não é a voz de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama. Sempre a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Ela vai nos mostrar realmente quem nós somos e onde nós precisamos melhorar. Sempre assim, irmãos. Quando o profeta tem a visão dos ossos secos, quando ele chega no vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37:4, o que o profeta fala para o vale de ossos secos? Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. É o que está escrito. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está falando. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo não vai mais falar, não vai estar mais aqui para nos confrontar. E esse tempo vocês precisam estar atentos. Mas por enquanto o Senhor está falando, está fazendo a voz dele ser ouvida. Então ouçam a palavra de Deus. Ouçam a voz do Senhor enquanto é tempo. Nós estamos falando sempre, o Senhor está voltando. Nós temos visto as coisas que estão acontecendo. Ouçam a voz de Deus. Irmãos, nós temos tantas pessoas por aí que pregam tão bonito, falam de Deus, mas nós precisamos saber compreender se realmente é a voz de Deus. E como que nós fazemos isso? Nós ouvimos. E a palavra diz o quê? Retém o que é? O que a palavra diz? Retém o que é bom. E o que não é bom? Descarta, irmão.
Não fica perdendo tempo, discutindo, gastando energia, não. A palavra diz, retém o que é bom você vai utilizar, o que não é bom, o problema é da pessoa que está falando. É assim que nós fazemos. E aí, depois, o próximo passo, nós vamos orar, pedir a direção de Deus, falar com Ele. Mas para isso nós temos que estar atentos à voz de Deus. Como que eu vou chegar no Senhor e buscar algo da presença dEle se eu não tenho intimidade com Ele? Eu não vou saber se é a voz de Deus que está falando comigo. Nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, às vezes quando você está dormindo, e como aconteceu com Samuel aqui, você acorda do nada. E geralmente, irmãos, é hora cheia, 3 horas da manhã. E você fica lá na cama falando, nossa, perdi o sono. É Deus te chamando, irmão, vai orar. Vai orar, porque eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Ah, pastora, eu não acordo 3 horas, acordo 2 horas, não importa. Acordou de madrugada, irmão, vai orar. Não, mas eu não tenho nada para pedir. Agradeça, mas vai orar. Se coloque em oração. Você vai ver as coisas acontecendo de uma forma surpreendente na sua vida. Porque às vezes, sempre acontece com a gente isso. Sempre. Aí eu levanto, eu olho, eu falo, já sei, Senhor. Agora eu tenho acordado muito mais vezes nas madrugadas. Mas sempre quando eu vou orar, eu lembro de alguém. Sempre quando acontece de nós orarmos de madrugada, quando nós despertamos, às vezes é um sonho. Você sonha com a pessoa e você desperta, você não consegue mais dormir. Ore por essa pessoa. Apocalipse 2:7 também fala sobre ouvidos e sobre ouvir. E o que Apocalipse 2:7 diz para nós? Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. A voz de Deus, como voz de muitas águas, como voz suave, como aquela voz gostosa que nós gostamos de ouvir. É a voz que nos dá a instrução para prosseguirmos para o alvo. É a voz que nos dá a instrução para seguirmos e prosseguirmos para o reino dEle. É a voz de Deus, irmãos. Às vezes a voz de Deus é mais brava. Às vezes a voz de Deus é como a mãe da gente brigando com a gente. Porque o pai, ele é mais tranquilo. Pelo menos lá em casa sempre foi assim. Meu pai era mais de conversar. Conversava 3 vezes. Meu irmão geralmente esperava até a 3ª vez. E aí já não rolava mais. Porque né, na 3ª já era o máximo. E aí o chicote, a varinha, irmãos. Não era nem chicote, era a varinha mesmo. Eu já era mais esperta, né? Irmã mais velha, então era mais espertinha. Então só a 2ª vez, né? Que meu pai também, ele falava, ele cumpria. Tinha hora que não dava para escapar. E o delito era muito grave, Carlinhos. Aí acabava que os 2 levavam mesmo. E levava os 2, porque meu pai era assim, né? Um ficava rindo do outro. Irmãos, tem essas coisas, né? A gente fica tirando sarro. Quem é irmãos aí? Quem tem irmãos aí? Sabe como é que é, né? E às vezes meu irmão nem estava rindo. Eu falava, meu irmão tá rindo. Aí meu pai, ó, tome nele também. Apanhava os 2. Só que a minha mãe era mais tranquila. Meu pai era mais tranquilo e minha mãe era mais brava. E às vezes a voz de Deus é igual a mãe da gente. Ou se na sua casa seu pai, que é mais rígido, mais bravo, às vezes a voz de Deus é igual. Por quê? Porque Deus, ele nunca vai falar algo para nos matar. Ele sempre, os nossos pais, todas as vezes que eles chamam as nossas atenções, e isso até hoje, irmãos, independente da idade que nós temos, se os nossos pais ainda são vivos, eles têm autoridade para chamar a nossa atenção, até hoje. E aí quando eles chamam a nossa atenção, hoje nós somos pais, nós entendemos e compreendemos que eles querem o nosso bem. Mas quando nós éramos mais novos, eu vejo lá em casa porque eu tenho uma adolescente, quando a gente fala alguma coisa,
eles retrucam. Lá na casa de vocês acontece isso às vezes? É lá só lá em casa. Só lá em casa que acontece. Então, ei, Maria Júlia, precisa orar mais, hein, irmã? Mas às vezes é dessa forma. E Deus, Ele vem com a voz de muitas águas e nos instrui. E às vezes a gente fica como? Bravinho. Não adianta ficar bravinho. Enquanto o Senhor estiver falando para você: filho, anda no caminho, se conserte o seu altar. Fique feliz, irmão. Porque a partir do momento que Deus começar, que você não passar a não ouvir mais a voz de Deus, você está completamente seco, morto espiritualmente, frio totalmente. Então, enquanto o Senhor está instruindo, está falando para você: volte pelo caminho que você parou, volte de onde você parou, retorne à minha presença, ouça a voz do Senhor. Esse osso que nós temos no nosso ouvido, se ele chegar a ser rompido, acontecer alguma coisa com ele, ele não se regenera. Ele cria uma calosidade e acaba que a gente não consegue ouvir mais. Aí precisa usar o quê? Aparelhos no ouvido. Olha que coisa, irmãos. Um osso tão pequenininho, responsável por nos fazer tomar decisões, porque a palavra vem através do nosso ouvido. E aí você pode se perguntar: nossa, pastora, mas e as pessoas que não ouvem? Né? Iniciou na nossa região e algumas pessoas da nossa igreja, glória a Deus por isso, estão fazendo Libras lá em Capivari. E é uma ferramenta que nós temos, porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus pode curar sim as pessoas, pode. Mas muitas dessas pessoas que não ouvem, não ouvem, algumas delas, muitas delas. Por que eu estou entrando? Para você entrando nessa parte, para você entender um pouco mais. Porque são perguntas que nós ouvimos. Essas pessoas, elas não ouvem. Às vezes, algumas delas, né, o Wellington sabe, elas conseguem fazer a leitura labial. Algumas não, porque muitas delas são analfabetas, não aprenderam nada. E a Libras, ela tem essa finalidade, que é falar de Deus através dos sinais. O Senhor pode curar essas pessoas instantaneamente, irmãos? Pode? Pode, irmãos? Amém, glória a Deus. Ele pode curar sim. Através de como? Através de alguém que traz uma pessoa, nós oramos, colocamos as mãos, ungimos. Deus pode fazer o milagre instantaneamente. Deus pode fazer todas as coisas. Afinal de contas, tudo pertence a Ele. Ele ressuscitou um morto de 4 dias, não pode voltar, devolver a audição para uma pessoa? Pode, Ele pode fazer todas as coisas. Mas como que Deus vai agir através de uma pessoa que nunca ouviu nada a respeito do Senhor? Então, por isso, nós vamos utilizar, a partir do mês de março, vamos começar a fazer Libras aqui na igreja. Porque as pessoas, elas precisam ouvir do Senhor, elas precisam saber que Jesus está voltando. Elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho quadrangular, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Elas precisam saber da palavra de Deus. Mas a palavra também diz: como que ouvirão se não há quem pregue? E no caso deles, como que eles vão ouvir a palavra se eles não têm ninguém que faça nada por eles? A palavra de Deus, a verdade, ela entra no nosso coração através do nosso ouvido. A voz de Deus que nos instrui todos os dias. Então, irmãos, creia na palavra do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Senhor, ouça aquilo que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. E Ele diz o que para mim e para você? Que Ele está conosco, nos direcionando. O Espírito dEle ainda habita no nosso meio, Ele ainda está nos direcionando. Ele está conosco, é a promessa dEle que ficaria conosco até a volta dEle. O Senhor está dizendo, o Senhor está falando: igreja, ouça a minha voz. A voz do Senhor é aquela voz que quando nós ouvimos, ela estremece a nossa alma.
A voz de Deus é aquela voz que quando nós ouvimos, nós sabemos que é o Senhor que está falando conosco. Ouça a voz de Deus. Querido, se você acordar de madrugada, lembrar de alguém, ore por essa pessoa. Em qualquer momento do seu dia, no seu instante que você estiver lá, você se lembrar de alguém, ore por essa pessoa. Às vezes nós estamos no carro, em qualquer outro lugar, daqui a pouco nós lembramos de algo, começamos a falar, mandamos mensagem, a pessoa já começa a chorar. Irmãos, o mundo está sedento por Cristo. Seja a voz de Deus na vida de alguém. O Senhor vai te usar em momentos estratégicos para você falar do amor dele para alguém também. Ouça a voz de Deus, mas também seja canal de bênçãos na vida de outra pessoa. O pastor conversava com uma pessoa esses dias, e essa pessoa foi colocada num ambiente de trabalho um pouco hostil. E o pastor ia falando, e eu já ia ali, falando, e falou que em dado momento um rapaz começou a falar para ele as coisas da vida dele. Falei, amor, as almas estão sedentas lá fora. Seja você canal de bênção, querido. Fale do amor de Cristo. Essa pessoa se abriu de uma forma, e ele deu um conselho simples para a pessoa. E a pessoa pegou, passou a mão no telefone, ligou, pediu perdão para quem precisava pedir. A família foi restaurada, irmãos. Olha que coisa linda. Seja canal de bênção na vida de alguém. O Espírito Santo vai falar através da sua vida. Você não está plantado lá por acaso, não. Você está colocado lá porque Deus tem um propósito na sua vida e na vida daquelas pessoas. Teve uma moça que falou pra gente que quando ela entrou no trabalho, ela falou pra mim assim, falou, pastora, é tanto problema, tanta pessoa com síndrome de ansiedade, com síndrome disso, de aquilo. As meninas se coçam, as meninas... Eu falei, Gi, tudo tem um propósito. Deus está no controle de tudo. Seja a luz naquele lugar. E ela tem feito a diferença naquele lugar. Porque nós somos bocas de Deus, bocas proféticas de Deus nessa terra. Tudo que nós ouvimos de Deus, tudo aquilo que nós colocamos em prática, o Senhor fala através de nós, irmãos. A voz de Deus vai bradar na sua vida, e você vai usar a voz de Deus para bradar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, você vai alcançar todos aqueles que você tem orado, tem buscado, tem chorado, tem clamado, porque o Senhor vai falar através da sua vida, já está falando, e você vai transmitir o amor de Deus através da sua vida para essas pessoas. É assim que Deus faz. Existem lugares que Deus não pode entrar. Tem lugares que o Senhor, Ele pode entrar em todos os lugares. Mas tem lugares que como que Ele vai entrar se a pessoa não dá abertura? E o Senhor vai te colocar nesses lugares para você brilhar a luz dEle naquele lugar. Esteja pronto, irmão. Esteja preparado, que Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Houve uma época da minha vida que o tanto de gente com ansiedade que aparecia perto de mim, que eu falava, meu Deus do céu. Eu falava para o pastor, eu falava, mas eu não estou aguentando mais. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso ser cuidada, eu não sei como cuidar dos outros. Aí ele falava, amor, fique em paz. Deus está no controle de tudo. E começou a vir, teve uma hora que eu falei, meu Deus. Quando eu vi, irmão, estava curada. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos cuidando de outra pessoa, o Senhor está cuidando da nossa dor. Quando você abre o seu coração e se dispõe a cuidar de alguém, o Senhor guarda a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus projetos. Deus guarda tudo, mas seja a voz de Deus na vida de alguém. Seja um canal de bênçãos na vida de alguém. Amém, irmãos? Se coloquem de pé neste momento. Quantas vezes nós falamos para o Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não sei falar nada.
eu não sei fazer nada. Às vezes pode ser que você já falou isso para o Senhor várias vezes. Senhor, o que eu posso fazer? O Senhor está falando para você nessa manhã. Seja a minha voz naquele lugar. Faça a diferença naquele lugar. Você não precisa brigar com ninguém, irmão. Não precisa. Você não precisa discutir com ninguém. Não precisa. Deixe que o Espírito Santo fale através do seu testemunho. Através da sua vida. É o Espírito Santo que vai falar por você. Imagina que você fisicamente está aqui, passando por essa situação de humilhação, de afronta. Você está fisicamente aqui, mas à sua frente está o leão da tribo de Judá. À sua direita, à sua esquerda, ele está com você. Atrás de você, ele está com você. Acima de você, ele está com você. A palavra diz que ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortos. Ele vai fazendo tudo. Então só confia, irmão. Deus está com você. O que Ele mandar você fazer, faça. Se Ele mandar você ficar em silêncio, mesmo você querendo falar, fique em silêncio. Mas seja canal de bênçãos na vida de alguém. Transmita a voz do Senhor. Às vezes o seu silêncio faz um barulho tão grande que você nem imagina. Mas às vezes a sua voz faz toda a diferença. O Senhor vai dar discernimento para você agir na hora certa. Mas enquanto esse momento não chega, continue firme na posição que Deus te colocou. Continue firme orando, buscando e confiando que no momento certo o Senhor vai fazer.